Segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Agora você vai ver os destaques do fim de semana. Bolsonaro reage a Renan Calheiros e diz que chamá-lo de bandido é um elogio. Ricardo Barros diz que vai processar Renan Calheiros por abuso de autoridade. Deputado afirma que o consórcio Nordeste é responsável por um dos maiores roubos durante a pandemia. Empresários, deputados, personalidades e internautas reagem após a capa da revista Isto É aviltar e difamar o presidente Bolsonaro. Ataques de Ciro Gomes a Lula racham o PDT. E a França tem o 14º sábado de manifestações contra o passaporte sanitário. Esses e outros destaques deste fim de semana você vai ver em 30 segundos. Bolsonaro dispara sobre Renan Calheiros. Um bandido daquele, bandido é elogio para ele. Após o senador Renan Calheiros divulgar que vai pedir o indiciamento do presidente Bolsonaro por ao menos 11 crimes em seu relatório da CPI da Covid, o presidente Bolsonaro reagiu. Bolsonaro chamou o senador de bandido durante a conversa com apoiadores em frente ao Palácio Alvorada. E completou dizendo: "E o Renan está achando que eu não vou dormir porque ele está me chamando de homicida. Ele está de sacanagem." E o deputado Ricardo Barros disse que vai processar o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros. "Eu vou processar o senador Renan Calheiros por abuso de autoridade e denunciação caluniosa", diz Barros. Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, disse que todas as pessoas ouvidas pela CPI, sem exceção, negaram seu envolvimento em algum ato ilícito. Só por ser líder do governo, Ricardo Barros disse que Renan quer atacá-lo no relatório da CPI. Barros deu a declaração após o anúncio de que seu nome deve constar no relatório final de Renan Calheiros, que será apresentado na próxima terça-feira, mas parece que será adiado. Como já dissemos, o documento deverá pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes. Marcos Rogério avalia a CPI como episódio lamentável da história. O senador Marcos Rogério não poupou críticas à atuação da CPI da Covid e fez duras críticas à comissão. Ele é um dos poucos nomes da base governista a participar da CPI e teve a sua presença marcada na comissão parlamentar de inquérito por duros embates com a sua cúpula e com algumas das testemunhas. Deputado afirma sobre consórcio Nordeste, um dos maiores roubos durante a pandemia do novo coronavírus. O deputado estadual Kelps Lima, do Solidariedade do Rio Grande do Norte, presidente da CPI da Covid no estado, disse que houve um desvio de dinheiro nas operações encabeçadas pelo consórcio Nordeste. A afirmação foi feita durante entrevista ao programa Os Pingos nos Is, na última sexta-feira, na Rádio Jovem Pan. Foi um dos maiores roubos durante a pandemia do novo coronavírus. Não tenho dúvida nenhuma disso, afirmou o parlamentar. Há confissão, delação premiada. Os documentos são estarrecedores. Deputado Kelps Lima. O Terra Brasil Notícias informou que, de acordo com o deputado, mais de 50% do valor pago às empresas na aquisição de respiradores serviu como propina. Essa operação deu errado porque foi inteiramente desastrosa. Nenhum respirador foi entregue. Os estados perderam 100% do dinheiro investido, 48 milhões de reais. Lima chamou a atenção para o fato do Senado não investigar as irregularidades existentes nas operações do consórcio Nordeste. Nos causa estranheza, revelou. Sei que há um grupo de senadores tentando levar a investigação adiante, mas é estranho que não consigam.
Segundo o parlamentar, a investigação sobre o caso é objetiva, de maneira que os membros da CPI da Covid têm elementos suficientes para apurar os desvios de conduta ocorridos durante a pandemia. Os documentos à disposição mostram que o dinheiro foi literalmente roubado, afirmou. Omar Aziz critica Renan Calheiros por ter vazado o relatório para a imprensa. Faltou respeito. Parece que a harmonia entre o presidente e o relator da CPI da Covid está chegando ao fim. O Omar Aziz criticou neste sábado o relator da comissão, Renan Calheiros, por ele ter vazado o relatório à imprensa e disse que não existe consenso sobre os crimes que deveriam ser imputados a Bolsonaro, nem mesmo entre o grupo de oposição ao presidente da República. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Aziz disse que acha deselegante estar vazando informações sobre o relatório. Ele também acha que faltou respeito, pelo menos ao G7, por parte do relator Renan Calheiros. A união do DEM com o PSL deixou pelo menos 23 deputados insatisfeitos. 23 deputados do PSL deixarão o partido após fusão com o DEM. O sonho de um superpartido imaginado após a união do DEM com o PSL pode não ser concretizado. Um levantamento feito pelo jornal O Globo mostra que mais de 40% dos deputados federais eleitos pelo PSL já admitem deixar a legenda que resultou da fusão entre o DEM e o PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, dos 54 deputados em exercício eleitos pelo PSL, 23 confirmaram a saída, 42,6%. 16 disseram que vão permanecer, 29,6%. 6 ainda não decidiram, 11,1%. E 9 não responderam, 16,6%. Os respectivos nomes dos parlamentares não foram detalhados. Entre as razões mais citadas pelos parlamentares que vão deixar a legenda estaria a declaração de Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, de que a União Brasil terá candidato próprio à presidência, o que conflita com aqueles que apoiam a reeleição de Jair Bolsonaro. E com todas as dificuldades que o Brasil está passando, tem gente trabalhando contra a redução do preço dos combustíveis. Lira teme que Pacheco trabalhe contra a redução de preços dos combustíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse neste sábado não ter dúvidas de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai agilizar e aprofundar o exame da proposta aprovada por quase 400 deputados federais, alterando o ICMS sobre os combustíveis. Mas na Câmara, muitos parlamentares duvidam da sinceridade de Pacheco, quando ainda na noite de quarta-feira disse que o país já não suporta os aumentos e que o Congresso precisa agir com rapidez contra isso. Como é habitual, horas depois, Pacheco passou a defender os interesses dos críticos do projeto, dizendo ser preciso ouvir os governadores. Segundo Terra Brasil Notícias, os governadores que hoje nadam em dinheiro não querem perder o bem bom dos bilhões extras gerados pelos aumentos da Petrobras. A promessa de ouvir os governadores na prática garante holofotes a Rodrigo Pacheco, mas também provocará demora na votação. Empresários, deputados e personalidades reagem após a capa da Isto É aviltar e difamar Bolsonaro. A matéria foi publicada pelo site Folha Política. Veja o vídeo. O presidente da CEAGESP de São Paulo, Coronel Melo Araújo, gravou um vídeo mostrando a capa de uma revista da velha imprensa que retratou o presidente Jair Bolsonaro como um famoso ditador. Araújo fez uma sugestão. Vou mandar isso aqui para ajudar nosso Supremo Tribunal Federal. Ele explicou. É uma revista que acabou de jogar uma fake news e como o Supremo está apurando fake news, acho que isso vai ajudar muito eles para apurar. Isso aqui vai contribuir muito. Patriota, eu vou mandar isso aqui para ajudar o nosso Supremo Tribunal Federal, ó. Central do Cidadão, Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, Brasília, CEP 70-175-900. Penso que todo cidadão brasileiro deve fazer o mesmo, né? É uma revista.
Homens acima dos 40 anos que não falham na hora H sabem de algo que você não sabe. Que acabou de jogar uma fake news e como o Supremo está apurando fake news, eu acho que vai ajudar muito eles para apurar isso aqui. Isso aqui vai poder contribuir muito. Então, todo cidadão brasileiro aí, vamos ajudar o nosso presidente Bolsonaro para que as coisas sejam colocadas em ordem. Muito obrigado. O ex-secretário de Privatizações, empresário Salim Matar, dono da Localiza, questionou. O presidente Jair Bolsonaro foi retratado como na capa da revista Isto É, e isso não é considerado discurso de ódio e nem coloca instituições em risco. O que aconteceria se essa mesma capa fosse com o juiz do Supremo? Seria um ato antidemocrático? O que aconteceria? O deputado estadual Gil Diniz compartilhou um vídeo de um senhor que comprava as revistas para jogá-las no lixo e disse: pessoal revoltado com a capa da Isto É e sua reportagem criminosa, mas os iluministros fazem cara de paisagem. O deputado José Medeiros publicou uma montagem em que o rosto do presidente na capa da revista era substituído pelo de um ministro do Supremo Tribunal Federal e disse: veja como o Brasil está doido. Se a Isto É fizesse a capa dessa forma, seria enquadrado como ataque às instituições democráticas. Entretanto, é contra o Bolsonaro. Nesse caso, é liberdade de imprensa, expressão e todas as liberdades. A jornalista Simone Galib afirmou: a capa da Isto É, que não vou publicar aqui porque tenho vergonha, extrapolou os limites do bom senso, do péssimo jornalismo que já vem praticando há tempos e expõe a sua decadência moral. A capa da revista Isto É também revoltou internautas. Isto É acusada por internautas de discurso de ódio por capa que compara Bolsonaro a Hitler. Agora aqui a nossa opinião, né? Se o ministro Alexandre de Moraes não tomar nenhuma providência contra a revista Isto É, ele deveria encaminhar logo os inquéritos que estão aí no Supremo Tribunal Federal, que foram abertos ilegalmente, para a PGR, que já se manifestou pelo encerramento dos mesmos. Se pedir imediatamente a sua aposentadoria, Alexandre de Moraes também faria um grande favor à nação. É muita falta de vergonha. O Brasil sabe muito bem o lado que o STF escolheu. Mas não são somente os jornalistas que disseminam um discurso de ódio contra o presidente da República. Muitos artistas têm feito esse papelão. Nesse fim de semana, o discurso que a cantora Fafá de Belém fez em seu show no dia 7 de outubro foi amplamente divulgado nas redes sociais. Fafá de Belém diz em show religioso que vai preparar prato com ingrediente venenoso para Bolsonaro. Durante as comemorações do tradicional Círio de Nazaré, parte do público entoou um fora Bolsonaro. Em seguida, a cantora disse que iria fazer uma maniçoba, mas que cozinharia a maniva por 3 dias para dar ao presidente. Explicou que maniçoba é um prato tradicional da culinária do Pará. Contudo, a maniva, que é a folha moída da mandioca, tem que ser cozida por 7 dias. Se comida antes, ela pode levar até a morte. E ainda andam dizendo que Fafá de Belém recebeu cerca de R$600 mil para falar mal do presidente. Determinadas pessoas do meio artístico não cansam de disseminar discursos de ódio. E não só contra o presidente Bolsonaro. Seus assessores e apoiadores também têm sido vítimas dessa intolerância. Cacá Diegues andou chamando o secretário de Cultura Mário Frias de miliciano, e ele também reagiu. Frias vai processar Cacá Diegues por chamá-lo de miliciano. PDT racha com os ataques de Ciro a Lula e a Dilma. Na semana passada, Ciro Gomes criticou o PT, Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff e causou mal-estar tanto no PT quanto no seu próprio partido, o PDT. Políticos dos dois partidos que tentam costurar um palanque com as duas legendas, principalmente no Nordeste, estão muito incomodados com a situação. A turma do Deixa Disso é encabeçada por caciques do PDT no Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e até no Ceará, estado de Ciro Gomes, onde os nomes do PDT estão na mesa de negociações para suceder Camilo Santana, com apoio do PT. Essa novela promete novos
e empolgantes capítulos. Agora, algumas manchetes internacionais que repercutiram nesse fim de semana. Italianos protestam contra a obrigatoriedade de passaporte de Covid a trabalhadores. Manifestação pelo 14º sábado consecutivo em Paris e em toda a França contra o passaporte sanitário. Repórter da ESPN americana deixa TV após exigência do passaporte da vacina. Crise. A Argentina amarga a sexta maior inflação do mundo após o Fica em Casa. China testa nova capacidade espacial com míssil hipersônico capaz de circular a Terra. Estados Unidos e Canadá fizeram exercício militar em Taiwan após teste de míssil chinês. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a Rússia ultrapassa 1.000 mortes por Covid por dia. O primeiro-ministro do Japão envia oferenda a santuário e irrita a Coreia do Sul. A revista Oeste publicou que o novo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, enviou neste domingo 17 uma oferenda ao santuário Yasukuni, local visto por nações vizinhas, sobretudo a Coreia do Sul, como um símbolo do passado militarista do país. Em resposta, o governo sul-coreano expressou profunda decepção com o ato, segundo informações da agência Reuters. E voltando ao Brasil, o ministro Marcelo Queiroga informou que, até o final do ano, toda a população brasileira estará imunizada. A declaração foi dada no sábado durante o evento pelo Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação em São Luís, no Maranhão. Estamos nos preparando para sair da maior crise sanitária que a humanidade já enfrentou. Isso se deve ao esforço conjunto de todos nós. Eu tenho certeza de que haveremos e de vencer em breve essa pandemia. Marcelo Queiroga. Agora mais uma notícia sobre a justiça brasileira que ninguém gostaria de saber. STJ anula a condenação de traficante após tribunal ignorar contestação de nova prova. O Diário do Poder de Brasília revelou que a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, por unanimidade, anulou a condenação de um réu em razão de o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, não ter deliberado sobre o laudo pericial apresentado pela defesa para questionar a íntegra das interceptações telefônicas e telemáticas, cuja juntada foi determinada pelo desembargador relator da apelação. Com base em interceptação das comunicações do réu e de outros investigados na Operação Oversea, o acusado foi condenado a 12 anos de reclusão por tráfico internacional de drogas. O esquema era coordenado por uma organização criminosa que utilizava o Porto de Santos para remeter drogas à Europa. O relator do habeas corpus impetrado no STJ, o ministro Rogério Schietti, afirmou que a Corte Regional poderia até refutar motivadamente as conclusões apresentadas no laudo pericial trazido pela defesa, mas não simplesmente se negar a examiná-lo sob a alegação de que sua juntada aos autos teria sido intempestiva. O ministro destacou que essa operação, uma das maiores da história da Polícia Federal na repressão ao narcotráfico internacional, mobilizou autoridades de diversos países e culminou com a apreensão de 3,7 toneladas de cocaína. Segundo as investigações, a organização criminosa teria ligação com uma facção que atua nas penitenciárias brasileiras. E o PSOL aciona mais uma vez o STF. O PSOL aciona a STF e tenta barrar exercício militar entre Brasil e Estados Unidos. O governo federal autorizou na quinta-feira, dia 14, que militares norte-americanos entrem em território brasileiro para um exercício militar de adestramento entre os dias 28 de novembro e 18 de dezembro. Para o PSOL, os exercícios militares conjuntos são uma afronta à soberania nacional. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, disse que não pode aceitar que o Brasil desrespeite suas leis para bajular o governo estadunidense. Se esses exercícios fossem feitos em conjunto com a China, Cuba ou Venezuela, com certeza seriam considerados exercícios em prol da democracia. Esse pessoal do PSOL não tem jeito. Eles vivem para atrapalhar o Brasil.
Caminhoneiros prometem greve total em 1º de novembro. O estado de greve foi declarado neste sábado pela categoria. Os representantes de caminhoneiros afirmaram que uma eventual paralisação ocorrerá principalmente em Santos, caso não haja resposta do governo acerca das reivindicações, principalmente com relação à queda do preço do diesel. E, para terminar, a alfinetada que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deu no governador de São Paulo, João Dória, seu concorrente nas prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido para a presidência em 2022. Leite alfineta Dória. Espero que o Bolsodória não esteja voltando. Nesse domingo, Eduardo Leite afirmou que o comportamento adotado por Dória em relação às prévias é coisa de Bolsonaro e relembrou o slogan Bolsodória, adotado pelo governador João Dória na campanha de 2018. Levantar suspeitas sobre o modelo de votação e não participar de debates é coisa de Bolsonaro. Espero que o Bolsodória não esteja voltando aí. Que bom que ele desfez este caminho e está se apresentando para ir ao debate. Eduardo Leite. O Nas Redes fica por aqui. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com as notícias do próximo fim de semana. Até lá.